Já tomou uma decisão no mercado que parecia perfeita, mas acabou sendo um erro que custou muito caro? Isso pode não ser sobre análise técnica, mas sim sobre psicologia. Hoje eu vou te mostrar como a mentalidade pode ser o seu maior aliado ou inimigo quando vai se operar criptomoedas. Fique até o final que eu vou compartilhar técnicas práticas para dominar suas emoções e melhorar a sua performance no trading. Nós sabemos que a alta volatilidade no mercado de criptomoedas, ela mexe muito com o emocional das pessoas. Desperta FOMO, que é o medo, desperta ganância. Muitas vezes o mercado está subindo, a pessoa com aquele sentimento, eu vou ficar de fora do mercado, ela vai lá, acaba entrando ali por emoção, sem uma análise, sem um conhecimento daquilo que está fazendo, ou sem um preparo emocional movido por esses sentimentos e acaba comprando um topo, por exemplo. Ou então o mercado está entrando num pânico ali, numa correção, onde as pessoas ali começam a demonstrar um pânico generalizado e aquele também que não tem um controle das suas emoções acaba vendendo no pânico e perdendo grandes oportunidades dentro do mercado. Mas por que tudo isso acontece? Acontece que muitas vezes não é só a questão da análise técnica. O nosso controle emocional, muitas vezes, é o que faz a grande diferença para o nosso sucesso no mercado de criptomoedas e no mercado de trade em geral. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele processa as perdas como uma questão de instinto de sobrevivência. Então, quando nós começamos a perder, começamos a sentir medo, aquela situação de que estamos perdendo dinheiro, o nosso cérebro começa a usar artifícios para querer estancar essa perda, preservando o nosso instinto de sobrevivência. Muitas vezes são onde as pessoas cometem os maiores erros no mercado. Elas prolongam uma situação de perda que não está favorável, elas vão insistindo ali em querer recuperar e por falta de um controle emocional acabam tendo perdas muito maiores e ainda, quando não, chegam até um ponto de liquidação no mercado. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente precisa começar a entender um pouco sobre o nosso viés cognitivo. Quando nós não somos impulsionados pelaquilo que parece que é o correto. Mas o que são os vieses cognitivos? São padrões de pensamentos que muitas vezes parecem certos, mas na verdade eles são errados e às vezes nos induz a erros ainda maiores. Tudo pela questão do nosso cérebro estar tentando ativar um instinto de sobrevivência ou de preservação. Muitas vezes esses vieses cognitivos nos levam a tomar decisões irracionais. Por exemplo, você está fazendo uma operação no mercado, o trade está indo contra aquilo que você planejou. Não é muito mais fácil você sair da operação racionalmente, esperar uma nova oportunidade de entrada, analisar ali que você está perdendo uma pequena fração, que aquilo pode facilmente ser recuperado, mas muitas vezes o nosso cérebro começa, precisamos colocar o stop mais abaixo, vamos colocar o stop mais abaixo, vamos segurar mais essa operação. Não, porque eu acredito que isso vai mudar de tendência. Não, isso não vai acontecer comigo. E nós vamos nos auto-sabotando e transformando as nossas perdas em perdas muito maiores. Isso porque o nosso modo cognitivo de ver as coisas está distorcido. A gente precisa, muitas vezes, tirar a emoção das nossas operações e operar com a razão. Eu recuperar 1%, 2% de uma perda é muito mais fácil do que recuperar 50%. Lembra-se, se você fizer um gerenciamento de risco e você vê, poxa, eu tive uma perda de 50% do meu capital numa operação, para você recuperar esse 50% agora, na próxima operação, você teria que fazer 100%, mas sempre o dobro daquilo que você perdeu. Então, recuperar 1, 2% é muito mais fácil do que recuperar 20, 30, 50, 70% do capital numa operação, tudo porque nós não temos um controle emocional adequado para estar operando no mercado naquele momento. Bom, então dentro desse aspecto a gente vai falar sobre alguns tipos desses vieses, tá? Por exemplo, o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É quando nós procuramos informações para validar
aquilo que a gente pensa, o que a gente pretende fazer no mercado. Por exemplo, eu acredito que tal moeda vai subir. Aí eu começo a pesquisar notícias sobre aquela moeda. Aí vejo A falar isso, B falar aquilo, C falar aquilo outro, e eu vou pegando aquilo que me convém, aquilo que está de acordo com a afirmação que eu propus na minha cabeça. E eu ignoro os sinais de mercado, as análises que o mercado está me oferecendo para aquele momento sobre talvez uma queda ou uma correção, e eu começo a querer confirmar o meu pensamento para entrar num trade. Isso é um viés de confirmação que muitas vezes nos leva ao erro no trade. Por quê? Porque eu estou procurando um trade ou informações para esse trade baseado naquilo que eu acho que é o correto. Tá? Esse é um viés que muitas vezes nos induz ao erro. Um outro viés que muitas vezes induz diversas pessoas ao erro, e esse é um dos que mais acontece, é o viés do efeito manada. Já viram o efeito manada? É quando alguém, algum influencer, alguém famoso vai lá e fala sobre um criptoativo que vai subir. Aí a galera vai lá, poxa, o fulano falou que vai subir. Vão lá e começam a abrir operação, comprar, sem fazer uma análise, sem parar para observar o mercado de uma forma crítica, de uma forma técnica, sem utilizar o emocional. E essas pessoas são levadas ali por esse efeito manada. Um vai seguindo o outro, aquela coisa encarreirada que acaba trazendo um prejuízo, efeito manada também. Um fato muito comum, por exemplo, de efeito manada é quando existe alguma notícia por trás de alguma alta de algum criptoativo. Tem um criptoativo, sai alguma notícia ali que para um futuro próximo vai acontecer alguma movimentação naquele criptoativo e o preço começa a subir e a galera vai entrando ali, comprando, sem saber o porquê que está comprando, sem saber qual foi a notícia, que existe também uma questão no mercado de criptomoeda que chama-se Sell the News, ou seja, venda na notícia. Geralmente as notícias no mercado cripto, elas precificam antes. Tá? Então, quando alguém já fica sabendo que tal notícia vai sair, essas pessoas costumam já comprar. E quando a notícia sai em si, é onde essas pessoas que compraram lá atrás já estão realizando lucro. E os desinformados que vão movidos pelo efeito manada, por esse viés do efeito manada que nós estamos falando, compram e aí logo o ativo desmorona, o preço cai e a pessoa fica em um prejuízo sem entender o porquê que isso aconteceu. Eu já vi pessoas dizerem assim, é só eu comprar que o preço cai. Quer dizer, não é a questão dela só comprar, o problema é que ela está comprando na hora errada. Né? Ela está comprando pelo efeito manada, quando todo mundo que deveria ter comprado já comprou e agora é o momento de realizar o lucro. Então essa é uma das consequências desse viés do efeito manada. Um outro viés também é o viés do otimismo. Isso acontece muito com meme coins, esse viés do otimismo. O sujeito vê uma determinada moeda, meme coins não tem fundamento, meme coins são moedas que são movimentadas por hype, por notícia, por modismo, enfim, elas não têm um fundamento, é pura especulação. Aí o sujeito vê lá a moeda subindo, ele entra atrasado, ele compra lá no topo, a moeda começa a cair, ao invés dele cair fora daquela moeda e na pior das hipóteses, ter um prejuízo pequeno, ele segura aquela meme coin até o último centavo, achando, não, um dia essa moeda pode subir novamente. Uma meme coin, ela tem o seu prazo de validade, ela dá aquele hype, depois ela cai na maioria das vezes, e assim quem entrou no momento errado acaba perdendo muito dinheiro, porque a movimentação ela é tanto rápida para subida, como também para queda. Então toma cuidado com esse viés do otimismo. Um outro viés também é o viés de aversão à perda. Como que isso funciona? Muitas vezes a pessoa está num trade positivo e ela fica com medo de estar ganhando, de mudar aquela situação e sai muito cedo da operação. E quando o trade é negativo, ela segura até o extremo achando que aquilo vai mudar a situação e que ela vai voltar a ter lucro, que ela não vai perder. É um viés de aversão à perda, tá? Ou seja, a pessoa ela não admite perder, ela quer segurar a posição cada vez mais para que ela
possa, né, ter ali, sair daquela operação, nem se for no 0 a 0, ela fica pensando, eu saio nem se for no 0 a 0, e ali ela vai perdendo cada vez mais. Todo trader experiente, todo trader consciente, ele sabe que ele não vai ganhar em todas as operações, que tem operações que vão dar prejuízo, que ela vai ser negativa, mas o que importa nessa situação é você ser constante, você ter muito mais operações de ganho do que de perda. Nenhum trader acerta sempre, nenhum trader vai ser um trader que vai ter sucesso em todas as suas operações. Não, mas o mais importante é você ser consistente, tá? Então cuidado com esses vieses, tá? Para que você não entre por um caminho onde o seu psicológico vai te sabotar e fazer com que você desconsidere a análise técnica, desconsidere uma análise gráfica, desconsidere o racional da operação para você entrar numa situação que vai te trazer aí um prejuízo muito grande. Então veja, a importância de você dominar a psicologia, ela consiste em você não ter a melhor técnica. Não é sobre isso que nós estamos falando, em ter a melhor técnica, mas sim em você aplicar uma boa técnica sem ser sabotado pelas suas emoções. Esse é o grande segredo do trader, de você conseguir deixar suas emoções de fora das operações. E falando-se em dinheiro, isso é muito difícil. Precisa de um preparo, precisa de um treinamento, precisa de um estudo, de uma capacitação, de um mindset forte, de uma mentalidade forte para você poder conseguir tirar as emoções das suas operações. O trader que opera sem um controle emocional é semelhante a uma pessoa que dirige um carro em alta velocidade numa pista de gelo sem freio. É mais ou menos isso. Ele perde totalmente o controle daquilo que ele está fazendo. Ele não sabe para que lado vai. Por quê? Porque o controle emocional já foi, ele já não tem mais uma visão fria e calculista da operação. Ele já está ali envolvido emocionalmente, já chega a virar torcida, está lá torcendo para o ativo subir ou descer, ou seja, já não é mais algo lógico, já não é mais algo técnico, é algo 100% emocional. Mas como fazer para combater esses problemas? Você tem uns passos. Você pode ter alguns passos a seguir para você poder combater essas questões emocionais. Primeira delas, planejamento e disciplina. Sempre opere com um plano. Defina sua entrada, defina sua saída e defina o quanto você pode perder nessa operação caso ela não vá a seu favor, tá? Isso é você ter um planejamento, um gerenciamento de risco e uma disciplina para operar. Segundo ponto é o gerenciamento de risco em si. Nunca arrisque mais daquilo que você pode perder. Uma regra simples e objetiva é você sempre ter em mente que você pode arriscar de 1 a 2% do seu capital para você ter de perda numa operação, tá? Porque se a operação não for favorável, você vai conseguir recuperar isso numa próxima operação sem maiores dificuldades. Então o gerenciamento de risco, ele é fundamental. Foi estopado? Perfeito, stop faz parte do trading. Você precisa pôr isso na sua cabeça. Ser estopado não é um erro, ser estopado é uma segurança que te protege nas operações e é algo absolutamente normal. Um terceiro ponto é você estar com a mente tranquila para operar. Ah, hoje eu não estou bem, hoje eu estou agitado, hoje tive um problema no trabalho, eu tive um problema familiar. Não opere. Porque o seu emocional já está abalado antes de você vir para frente do computador. Então não opere. Você precisa ter a sua mente sob controle, você precisa estar com o seu emocional equilibrado, você precisa estar com a sua mente em perfeito estado para você poder fazer as suas operações. Lembre-se, não operar também é operar. Quarto ponto seria o diário do trader. Anote todas as suas operações, o porquê você está entrando naquela operação, qual o ponto de entrada, qual o ponto de saída, quanto você fez de lucro, se você teve prejuízo, por que você teve o prejuízo. Isso vai criando dentro do seu subconsciente padrões que quando você estiver para fazer outras operações semelhantes a essa, o seu cérebro vai lembrar, não, espera aí, teve um tempo atrás que eu entrei numa operação e por causa disso eu tive prejuízo. Então essa operação está muito semelhante, eu vou ter cautela, eu não vou entrar nessa operação.
Tá? Então anote tudo, anote o motivo das suas perdas, anote o motivo dos seus lucros, para que isso vá criando dentro de você um mindset forte, uma mentalidade forte, que você possa criar um setup na sua mente de operação que te leve ao sucesso, a que você venha a ter mais acertos do que perdas. E um outro ponto importante também, que é o quinto ponto que nós vamos destacar aqui, limite o seu tempo na frente do PC, tá? Não é porque você fez uma ou duas operações de lucro que você vai ficar o dia inteiro na frente do PC operando. Você fez uma operação, fez duas operações, teve o seu lucro, estabeleça metas. Né? O segredo do trader de sucesso é a constância, é a pessoa continuar a longo prazo tendo bons resultados. Não é um único resultado que vai te mudar a sua vida. Um único resultado, às vezes, ele pode trazer um retorno positivo a curto prazo, mas sem um bom gerenciamento, com certeza essas pessoas acabam devolvendo tudo e até mais também em um curto prazo, porque a pessoa, quando ela acerta um trade e ela começa a achar que ela já sabe, que ela tem o domínio da situação, ela vai ignorando pontos importantes onde ela se submete mais fácil ali a estar fazendo trades errados e, consequentemente, tendo maiores perdas. Então, tenha disciplina, limite o seu tempo, tenha suas metas. Olha, por hoje chega, já ganhei tanto, agora eu volto amanhã. Enfim, aprenda a aproveitar as boas oportunidades do mercado. Baseado em tudo isso, então como é que a gente pode construir uma mentalidade resiliente? A minha resposta para isso é a seguinte: no mercado não existe certezas, tá? O mercado, ele é feito de probabilidades. Quando nós analisamos um ativo, ninguém pode dizer é certo que vai acontecer isso. Não. Porque nós não sabemos a movimentação do mercado. De repente, está numa movimentação de alta, surge uma notícia e abala o mercado e tudo despenca, enfim, ninguém tem certeza de nada. Nós trabalhamos com probabilidades. E quando eu aceito que eu trabalho com probabilidades e que as minhas probabilidades precisam ser mais assertivas do que erradas, isso me facilita, porque me elimina o medo. Olha, eu tenho uma análise, a probabilidade é essa, eu tenho uma grande probabilidade de movimentação tal, então eu entro aqui nessa probabilidade, sabendo que o meu alvo, onde eu pretendo atingir, sabendo o que eu posso perder se o meu cálculo não for ao meu favor, se a evolução do trade não for ao meu favor, eu sei o que eu posso perder e está tudo certo. E é assim que a gente tem que operar, com esse mindset, com essa autoconfiança, com essa probabilidade pré-estabelecida de que se o mercado for ao meu favor, eu vou obter tanto de lucro, e se não for ao meu favor, eu vou poder perder um valor X, e que para mim está tudo bem, está dentro do meu gerenciamento e faz parte do jogo. Essa é a mentalidade que a gente precisa desenvolver. Um outro ponto importante também para a maturidade do trader é assumir as suas culpas. É muito comum as pessoas errarem, perderem dinheiro no mercado. Ah, eu perdi porque aconteceu tal coisa, eu perdi porque essa moeda aconteceu isso, a moeda não presta, a corretora não presta, porque pulou o stop, ou porque não sei o que. Não, 99% dos erros é culpa nossa. 99% dos erros nós fizemos errado. E ponto. Eu preciso aprender a assumir as minhas culpas. Olha, eu errei aqui, eu não calculei direito, eu ignorei tal ponto, vou lá, anoto, aprendo com o meu erro para não errar novamente. E isso é perfeitamente saudável, porque não tem ninguém que acerta 100%, como nós já falamos. Então, aprenda com os seus erros e assuma as suas culpas. Então, gente, dominar a sua mente é tão importante quanto dominar as técnicas. A psicologia do trader é o que separa aqueles que sobrevivem no mercado daqueles que prosperam. Então, se você quer ser próspero no mercado, aprenda a ter uma psicologia madura, ser um trader experiente com uma psicologia bem estruturada para que você não seja sabotado pelas suas emoções. Agora eu quero ouvir você. Qual foi o maior desafio psicológico que você enfrentou operando criptomoedas? Deixa aqui nos comentários, compartilha essa experiência com a gente, para a gente estar podendo
juntos crescer nesse conceito de mentalidade e psicologia do trader. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça já de deixar o seu like, se inscrever no canal e estar atento aí para os próximos vídeos com o intuito de te ajudar aí nesse mercado que é tão empolgante e que pode mudar a sua vida, que é o mercado de criptomoedas. Lembre-se sempre, a chave não está no mercado, mas está na sua mente. Um grande abraço e sucesso a todos aí nos seus trades. Até mais.